Ora, sejam muito bem-vindos à abertura de mercado europeu. Esta manhã aqui a ser marcada por uma continuação dos ganhos que vimos na semana passada e que começámos a ver finalmente os ganhos a serem retomados aos mercados. Portanto, vimos que nas vélulas semanais, tanto os índices norte-americanos como também os índices europeus conseguiram terminar eh, com as várias semanas de perdas que têm vindo a registar desde o início da questão das tarifas. Portanto, se olharmos aqui, por exemplo, para o índice alemão, vemos aqui que conseguiu não terminar com a terceira semana consecutiva. Portanto, houve aqui, de facto, a semana passada ainda alguma volatilidade, mas acabou por o índice alemão retomar aqui os ganhos, em linha também com aquilo que foi a mesma situação no lado dos índices europeus e também os norte-americanos. O dólar continua a desvalorizar face a todas as moedas, principalmente face ao euro. Vemos então aqui que toda esta turbulência no mercado e toda esta antecipação também, da possível antecipação do corte das taxas de juros por parte do Fed, estão aqui a penalizar a moeda. Portanto, já temos vindo aqui também a falar desta situação. No lado dos criptoativos, por exemplo, vemos que as criptomoedas estão aqui a recuperar também e a beneficiar do sentimento de risk-on nos mercados. Bom, em termos de calendário económico para o dia de hoje, é um dia que, como já é habitual também às segundas-feiras, costuma ser um dia mais calmo. Em termos de publicações de dados, os mais relevantes já foram publicados. Tivemos alguns dados macroeconómicos vindos da China, alguns dados sobre a inflação na Suíça, que por acaso saíram até bastante abaixo do esperado, e ao longo do dia vamos ter vários membros da FOMC a comentarem. Portanto, poderá aqui ser interessante e importante para os mercados, pois pode trazer um pouco mais volatilidade. Ao longo desta semana, é uma semana em que não temos dados de grande impacto. Vamos ter aqui diversos dados, mas não conseguimos destacar um indicador que possa ter aqui grande impacto. Vamos ter vários dados sobre o imobiliário nos Estados Unidos, vamos ter dados sobre as vendas a retalho. Obviamente que temos aqui destaque para a decisão por parte do Banco Central Europeu, onde se espera novamente um corte sobre as taxas de juros, portanto, esta quinta-feira. Mais importante do que a decisão em si será ainda mais, portanto, a questão da conferência de imprensa, porque o Lagarde não só irá abordar a situação económica na zona euro, como também a situação das tarifas, e que poderá aqui dar novos insights aos investidores sobre o que podem esperar também por parte da Europa, como é que poderá aqui proteger-se e também qual é que é a resposta face àquilo que tem sido a política de Trump face a praticamente todos os parceiros económicos. Portanto, é uma semana em que, em termos de dados, como eu estava então a dizer, não é extremamente recheada, mas temos aqui de facto dados que podem contribuir para um aumento da volatilidade. Esta semana também será especialmente importante, porque, como eu tinha dito no início do vídeo, vimos que finalmente, pelo menos, houve aqui uma pausa nas quedas semanais e será importante perceber se esta semana vamos continuar a ver este sentimento de recuperação entre as principais bolsas, ou se há o risco de haver ainda mais pressão de baixa sobre os principais mercados. Quando nós olhamos aqui para o VIX, o índice de volatilidade do S&P, por exemplo, vemos que veio aqui a uma zona técnica importante, portanto, uma zona aqui de resistência, que durante o período do Covid foi bastante importante. Portanto, tivemos no início do Covid, este pico no início do Covid, e depois, ao longo do período do Covid, com os surtos, tivemos aqui alguns disparos também no início. Mas o preço a não conseguir quebrar acima desta zona e depois, no curto prazo mesmo, acabava por recuperar. Vimos algo semelhante também em agosto do ano passado, desculpem, onde com o fim do carry trade vimos aqui um aumento significativo da volatilidade, acabou depois por abrandar também depressa, e agora, mais recentemente, com a questão das tarifas, voltámos a ver este mesmo cenário. Resta-nos perceber se há espaço para o índice de volatilidade voltar a recuar, e se isto acontecer,
obviamente que vai trazer então, e abre aqui uma janela de oportunidades para os índices muito maior, havendo aqui a possibilidade destes poderem recuperar mais. Portanto, estamos aqui com uma semana bastante interessante. A decisão em si do BCE poderá não afetar só os ativos europeus, como também os ativos norte-americanos. E, portanto, vamos ver como é que irá decorrer. Passando só aqui e terminando no lado das matérias-primas, passando aqui para as energéticas, vemos que o petróleo, o Brent e o crudo, portanto, aqui no caso do crudo, continuam aqui a ser negociados sobre alguma pressão. Aliás, na verdade, agora estão um bocado mais laterais, mas no médio e longo prazo estão claramente muito pressionados. Portanto, resta-nos perceber se a atual potencial zona de consolidação, se o preço agora vai novamente testar aqui esta zona para recuar. Portanto, apesar de todos estes receios sobre o risco de haver maiores pressões sobre os preços devido às tarifas, a verdade é que os preços aqui da energia têm levado aqui, têm sido bastante afetados e isso está a contribuir para começarmos a ver aqui algumas baixas nos preços, por exemplo, do combustível. No caso do gás natural, também a ser, de certo modo, penalizado com o fraco desempenho da energia. Portanto, aqui, mais uma vez, junto a uma zona que é importante, que pode ser essencial perceber depois, à medida que se aproxima o rollover, é essencial perceber se há espaço para vermos aqui um bounce ou um breakout desta linha de tendência. Portanto, é uma zona bastante importante. E depois, terminando no lado dos metais preciosos. Portanto, o ouro continua aqui a ter um desempenho fortíssimo, muito motivado por toda esta incerteza à volta do mercado, mas também pela questão da massa monetária que se espera que aumente e possa beneficiar, portanto, ainda mais o preço do ouro. E a prata também, como já sabem, tem uma correlação bastante direta com o ouro e acaba por beneficiar também desses disparos, embora no longo prazo o desempenho não seja tão bom, a curto prazo é que de facto consegue ter o melhor desempenho. Portanto, esta é uma semana bastante importante, como estava a dizer, e portanto vamos ver o que é que as próximas sessões nos reservam e esta também de segunda-feira. Do meu lado é tudo, resta-me desejar-vos continuação de uma boa semana e bons negócios a todos.